3 em 1. 3 olhares sobre política, cultura, economia e comportamento. Um programa de notícias e discussão. 3 em 1. Você explora as ideias e os fatos que importam no seu dia a dia e visita os bastidores da informação. 3 em 1, aqui na Jovem Pan. Olá, muito boa tarde. Começando para todo o Brasil, mais uma edição do 3 em 1 aqui na Jovem Pan. Hoje é quinta-feira, dia 26 de janeiro de 2016, mais um dia chuvoso aqui na cidade de São Paulo. Olá, Vera Magalhães, tudo bem? Oi, Patrick, tudo bem? Boa tarde a todos. Boa tarde ao Andreasa, que cortou o cabelo ali no Rio, pelo que eu posso perceber aqui na telinha. É, o grisalho Carlos. Salve, Andreasa, tudo bem? Salve, salve. Eu fui orientado pelas minhas fãs, nossos ouvintes, a cortar o cabelo, reclamaram que estava muito grande. Eu não mudo minha opinião, mas o cabelo eu mudo diante da reclamação. Vamos com tudo. E novamente aqui nos estúdios o nosso Marcelo Madureira. Tudo bem, Madureira? Tudo bem, tudo bom, Vera? Tudo bom, Carlos? Tudo bom, Patrick? Estamos aí. Gente, vamos então aos temas de hoje. O dia promete, né? Vamos então aos nossos temas. A Lava Jato está de volta. A Polícia Federal deflagrou na manhã de hoje a Operação Eficiência, a segunda fase da Lava Jato no Rio de Janeiro. O principal alvo, o empresário Eike Batista. Ele só não foi preso ainda porque está fora do país. Eike é suspeito de ocultar aí 16,5 milhões de dólares de propina do ex-governador Sérgio Cabral. E neste tema nós vamos receber uma convidada especial, né? A jornalista Malu Gaspar, da revista Piauí, e autora do Tudo ou Nada, o mais completo livro sobre Eike Batista. A gente vai falar muito com ela sobre este tema aqui. Depois de anunciar também a construção de um muro e de uma parede de containers no presídio de Alcaçuz, o governador do Rio Grande do Norte, Robson Faria, fala agora em desativar a penitenciária. Ainda sob Trump, o presidente do México, Enrique Peña Nieto, desiste de ir aos Estados Unidos para encontrar Donald Trump após o presidente americano ter assinado uma ordem executiva para construir um muro na fronteira. Ele queria que o mexicano pagasse tudo. Vamos falar também de economia aqui no 3 em 1. Déficit na Previdência atinge o maior patamar em 22 anos. O montante foi de 149 milhões de reais. Assuntos que nós vamos debater aqui hoje no 3 em 1. Só lembrando que nós estamos em AM e FM, nos aplicativos para smartphones e tablets, também no nosso site, né, no www.jp.com.br, com imagens pelos nossos canais. O 3 em 1 tem um canal agora exclusivo no YouTube e também no Facebook. Você pode mandar também as suas mensagens pelo nosso WhatsApp no número 11 9 3117 0620. Vamos então para o primeiro bloco, pessoal. Vamos debater o assunto do dia, né? Então, a Lava Jato, a Polícia Federal deflagrou na manhã de hoje a Operação Eficiência. O principal alvo é o empresário Eike Batista. Ele só não foi preso ainda porque está fora do país. Eike é suspeito de ocultar aí 16 milhões de dólares em propina do ex-governador Sérgio Cabral. E vamos ter uma participação, nós estamos só com um ajuste ali na nossa linha para falar com a nossa convidada especial, né, a Malu Gaspar, da revista Piauí, que é autora do livro Tudo ou Nada, que fala sobre essa questão. A gente está fazendo um contato ali para ela participar com a gente, mas Vera, acho que a gente pode ir um pouquinho adiantando, falando, né, Vera, né? Andreasa, Madureira, vamos o livro da Malu é excelente, muito bom. Eu só sugeriria agora aos editores fazerem uma edição em fichário para que ela possa prosseguir com a obra, porque não vai parar, hein? Esse novo capítulo agora da prisão o refugiado Eike Batista realmente merece, né, o prosseguimento da obra, não acha não, Vera? Pois é. O Eike está em Nova York, deve se entregar, segundo seus advogados, nas próximas horas. Não foi marcado dia, mas ele já entrou na lista de difusão vermelha da Interpol, portanto já é procurado oficialmente fora do país. Ele tem passaporte alemão. Então ele está sendo procurado e aí vai poder esclarecer esse elo com o Sérgio Cabral, do qual a gente vai falar aqui com a Malu, né? Exatamente, Vera. E a Malu Gaspar, da revista Piauí, como a gente disse, aqui é autora do livro Tudo ou Nada, que fala sobre a vida do empresário Eike Batista, né? Desde a sua ascensão até a sua queda, já está conosco. Olá, Malu, tudo bem? Olá, tudo bem? Boa tarde aos ouvintes do 3 em 1, boa tarde a Vera, Andreasa, todo mundo.
Legal. Malu, obrigado por aceitar aqui o convite para participar dessa edição do 3 em 1. Ô Malu, curiosamente, em vários capítulos, né, da trajetória de Eike Batista, aparece um personagem crucial, o ex-governador do Rio, Sérgio Cabral, preso, né, desde novembro pela Lava Jato, sob acusação de receber propina para fechar contratos contratos públicos, né, com o governo do estado. Mas antes de eu passar a bola aqui para todo mundo ansioso para falar com você, já que conhece muito esse tema, eu queria rapidamente que você falasse um pouquinho dessa relação, de fato, quase que umbilical, se acha que a gente pode dizer assim, de Sérgio Cabral com o empresário, que levou, inclusive, agora a decretação da prisão do Eike Batista. Malu? Patrick, então, o Cabral e o Eike, eu até usei esse termo mais cedo num tweet que eu fiz, umbilical, é uma relação umbilical, uma relação simbiótica, na qual o sucesso de um tinha muito a ver com o sucesso de outro, né? A gente tem que lembrar que tanto o Cabral como o Eike ascenderam no momento em que a economia brasileira ia muito bem, impulsionada por commodities, petróleo, pré-sal era a grande promessa, e o Cabral era governador do Rio, que além disso ainda ia ser o estado das Olimpíadas, uma estrela na Copa. Então, para o Cabral interessava mostrar que o maior empresário brasileiro era seu amigo, investia no Rio de Janeiro. E para o Eike interessava muito ter o Sérgio Cabral como seu relações públicas, que era praticamente o papel que o Sérgio Cabral fez durante muito tempo, promovendo solenidades nos palácios do governo, fazendo viagens com o Eike para vários lugares do mundo para divulgar as empresas X e fazendo lobby também, né? Como eu conto no livro, desde o lobby pelas empresas X no governo, a gente não pode esquecer que foi Sérgio Cabral que apresentou o Eike ao presidente Lula, que então tinha muitas resistências quanto ao Eike. Ele achava que o Eike era um playboy aventureiro. E foi o Cabral que ajudou a quebrar essas resistências do ex-presidente Lula, então presidente, apresentando o Eike ao Lula, insistindo muito para que o Lula o recebesse. Então o Cabral, da porta para dentro, era uma espécie de lobista das empresas X. Da porta para fora dos palácios eram relações públicas. Isso transformou os dois em duas personalidades muito dependentes uma da outra, né? Eu acho que não é uma coincidência em absoluto que eles estejam vivendo esse momento de derrocada, de decadência juntos, né? Malu, justamente isso que você conta muito bem no seu livro e também num post que você fez hoje na página da Piauí, ali no site da Folha, você fala sobre essa ascensão e queda mais ou menos combinada dos dois e essa impressão que o governo Lula tentou vender de que o fato de o Sérgio Cabral ser um aliado de Lula e Dilma, pela primeira vez o Rio ter um governo aliado e alinhado com o governo federal, seria benéfico para o Estado prosperaria junto com o Brasil. E o Eike mais ou menos surfou essa mesma onda, que também é a onda dos campeões nacionais, como o Lula tentou batizar esses empresários amigos. Queria que você falasse um pouquinho desse marketing aí da amizade que levou a essa situação que a gente está vendo hoje. Na verdade, né, Vera, o Rio lucrou muito durante bastante tempo. A questão é que, como a gente está vendo aí, é até engraçado, interessante que essa prisão do Eike esteja sendo decretada no mesmo dia em que o Rio assina um acordo com o governo federal para sair da lama, né, do caos financeiro em que o Estado se encontra. Todas as benesses, todas as vantagens competitivas que o Rio ganhou durante esse período, com obras do PAC, investimentos massivos em estádios para a Copa do Mundo, reurbanização para a Olimpíada, foi tratado pelos governantes com absoluta irresponsabilidade, né? Então, acho que até a personalidade de ambos, Eike e Sérgio Cabral, era parecida, porque o Eike também gastava o dinheiro dos acionistas das empresas X de forma absolutamente irresponsável, né? E aí o resultado foi idêntico, tanto para as empresas X como para as empresas, para o governo do Rio de Janeiro. Tudo muito interessante nesse momento, né? Que é interessante, por exemplo, a operação se chama Eficiência, porque a operação da Polícia Federal de hoje, porque tudo que não houve, nem no governo federal do Rio de Janeiro, nas contas, como também nas empresas, foi justamente eficiência, né? Quando a corrupção entra em campo, a eficiência cai. Não é possível você ter eficiência com corrupção, né? Eu conto no livro um episódio que eu acho que é bem revelador e o pessoal, os ouvintes devem se lembrar.
um voo que uma vez o Cabral, a mulher do Sérgio Cabral, Adriana Anselmo, também hoje hóspede de Bangu, fez para as Bahamas, no jato do Ike Batista. Elas foram para Manaus e de Manaus iriam para Bahamas no jato. Uma moça do grupo, a mulher do Cavendish, faltou a ela um documento para embarcar com o filhinho dela. Então, o jato seguiu para levar a Adriana Anselmo, ela voltou, depois o jato voltou para o Rio, pegou o Sérgio Cabral, levou de volta para as Bahamas. O jato do Ike Batista, pago pelos acionistas da OGX, fez um périplo pelas Américas, levando a Adriana Anselmo, trazendo o Sérgio Cabral, algo que custou ao Grupo X R$600 mil de uma única vez. E que atendia unicamente aos interesses de Sérgio Cabral e do Ike Batista. Então, era um pouco esse o ambiente. O dinheiro sobrava, a irresponsabilidade era muito, e eles pensavam que tudo se podia fazer, né? A gente está vendo hoje que não é bem assim. Vai você agora, Andreasa, aí do Rio. Olha, vocês sabem que um dos meus maiores orgulhos na condição de editor foi ter feito esse livro da Malu Gaspar, Tudo ou Nada. Eu estou mostrando, aproveitando para fazer um merchan, mostrando aqui a capa para os nossos ouvintes, espectadores. Então, quem quiser conhecer um pouco da história do Brasil nos últimos 15 anos, especialmente da relação entre governantes e empresários, precisa ler esse livro. Eu queria perguntar para a Malu sobre a expressão empresário do PT. No livro ela diz que ele ouviu isso pela primeira vez em 2002, em novembro, logo depois da eleição do Lula, quando uma comitiva de petistas foi à EBX, a holding do Ike, pedir dinheiro, né, para pagar as contas de campanha. Tinha uma dívida grande no Caixa 2 e uma dívida também no Por Dentro. E a partir dali ele ficou obcecado com essa ideia de ser empresário do PT. E aí, Malu, a pergunta é, já podemos preparar o próximo capítulo do Tudo ou Nada, ou devemos esperar um pouquinho mais para os desdobramentos que colherão lá na frente Lula e Dilma? Acho melhor a gente esperar. Você sabe que, Andrade, eu até estou contando nessa... Realmente o Ike ficou... Eu conto muito isso no livro. Ele ficou obcecado com essa expressão empresário do PT. E desde o momento em que ele ouviu isso, ele não descansou enquanto ele não foi incluído na lista dos supostos empresários amigos do PT. Não adiantou muito para ele, mas ele acreditava muito, tinha muita fé de que abastecer os cofres petistas, como ele fez no caso do Guido Mantega, a pedido do Guido Mantega ele pagou o João Santana, como a gente já viu há meses atrás. Ele achava que tudo isso era muito eficiente e ia ajudar ele. E por isso mesmo eu acho que é melhor a gente esperar um pouco, porque essa conta que a Polícia Federal esquadrinhou aí, descobriu esse depósito para o Sérgio Cabral, já foi a conta que o Ike utilizou para dar o dinheiro para o João Santana e para a Mônica Moura, como pagamento de dívidas de campanha em 2012, ou seja, 10 anos depois desse episódio que você me lembrou. E, pelo que eu sei, essa conta pagou vários outros políticos. Então, eu imagino que agora a Polícia Federal, o Ministério Público, começando a investigar mais a fundo essa conta. A gente lembra que o Flávio Godinho, que era um dos administradores dessa conta, está preso. Nada impede que ele decida fazer uma delação premiada para sair da cadeia. Então, acho que vem muita coisa por aí. Nós vamos ter que esperar um pouquinho. Nós estamos conversando com a jornalista Malu Gaspar, autora do livro Tudo ou Nada. Agora a pergunta do Marcelo Madureira, aqui nos estúdios. Oi, Malu. Eu li o seu livro logo que saiu, gostei muito. E o que me ocorreu hoje com essa notícia da prisão, né, da ordem de prisão do Ike Batista, eu queria saber, já que você conhece tanto o personagem, né, me parece um indivíduo extremamente um megalômano, né? Aliás, eu acho que o Brasil viveu a era da megalomania, né, de projetos, investimentos, empresários, políticos, uma megalomania generalizada. Agora, eu queria saber desse perfil que você traçou tão bem do Ike, como é que ele vai se comportar na cadeia, e uma vez que ele não tem, inclusive, curso superior, e é justamente agora que o Brasil vive uma grave crise penitenciária, ele vai ter direito a algum tipo de prisão especial, quando não o teria, né, no rigor da lei. Como
o Ike Batista e sua peruca se comportarão numa cadeia normal brasileira? Marcelo, você sabe que eu pensei muito nisso hoje, né? Porque uma das coisas que eu mais ouvi a respeito do Ike, principalmente mais recentemente, foram histórias sobre o medo patológico que ele tem de ir preso. Quer dizer, todos nós temos medo de ir preso. Nenhum de nós gostaria de ser preso, né, de ser encarcerado, principalmente por crimes como os que ele está sendo acusado de ter cometido. Mas o medo dele é patológico. Ele faz qualquer coisa para não ir para a cadeia. E eu acho que é por isso, inclusive, que está acontecendo toda essa história, né? Há 2 dias ele viajou, foi para Nova York. Parece que usou um passaporte alemão também, né? Usou o passaporte alemão que ele tem, né? Então eu acho assim, ele, pelo que eu conheço dele, eu acho que ele deve estar em absoluto pânico, porque para ele, inclusive ele sempre desdenhou dessa coisa de ter diploma, isso não importa, o que importa é ser empreendedor, é saber fazer, é ser eficiente, que é uma palavra que ele gostava muito. Hoje está fazendo falta para ele esse diploma, né? Ou está sobrando, né? Porque é o nome da operação. Coitado, né? Ele deve estar se martirizando com isso, eficiência na cabeça dele. Eficiência, Cochê. Eu acho que... E é complicado, né, Madureira? Porque os lobistas que normalmente costumavam se mobilizar em favor dele não estão mais no jogo, né? Alguns deles estão presos. Estão presos a outros compromissos, Malu. Então, eu acho que vai ser difícil para ele, né? Ele não tem direito a nenhuma regalia, 0 regalia. Malu, nessa coisa da megalomania dele, desculpa, Andreasa, tem umas passagens do seu livro que isso fica muito evidente. Uma delas está até descrita na contracapa do livro, que é quando ele fica pressionando um técnico da empresa para estimar quantos barris de petróleo poderiam ser extraídos ali do poço que ele estava explorando na Bacia de Santos. Chuta aí um número, não importa qual seja o número e tal. Ele agora, há pouco tempo, no ano passado, se apresentou voluntariamente ao Ministério Público para falar sobre dinheiro que ele teria passado para o ministro Guido Mantega e para a mulher do Sérgio Cabral, uma parte desse dinheiro que está sendo investigado agora. E os investigadores têm certeza de que ele inventou uma história para se antecipar à possibilidade de ser preso. Tem um traço de mitomania também nesse personagem e como que isso permeia a escalada e depois a queda empresarial dele? Certamente, Vera. Eu acho que as coisas andam juntas. Não houve história contada pelo Ike sobre essas empresas que não tivesse um traço que fosse de exagero, de invenção, de colorido, vamos dizer assim, né? Tudo tinha um aumento ou uma coisa que nunca tinha acontecido para dourar a história. E isso é uma especialidade dele. Ele sempre fez. A OGX tinha trilhões de dólares em barris de petróleo embaixo da terra. A MMX tinha o minério da mais alta qualidade, melhor do que a Vale. E até mesmo a pasta de dente que ele disse que vai lançar, agora acho que os planos estão bem prejudicados, ele fazia uma apresentação para investidores dizendo que ele tinha uma empresa revolucionária, bionanomolecular, com 40 anos de história no mercado médico. Nós todos sabemos que ele não tem essa empresa com 40 anos de história no mercado biomédico. Então, eu acho que é meio que uma compulsão, é um traço da personalidade dele, né? E não deixa de ser simbólico ou sintomático do Brasil que a gente viveu há tanto tempo atrás, a vontade que as pessoas tinham de acreditar nisso, mesmo quando tudo parecia tão elaborado não, tão mirabolante, né? Houve um tempo que ele vendesse terreno na Lua, tinha gente que acreditava que... É o tipo de empresário de obra de data show, né? As obras todas aparecem no data show, mas na realidade... A piadinha dentro do Grupo X é que ele ganhou mais dinheiro com PowerPoint do que o próprio Bill Gates. Vai você, Andreasa, de novo. Ô, Malu, então, eu queria voltar a ampliar, continuar na esfera do governo federal, e tendo como foco, por exemplo, o Porto do Açu.
há registros fotográficos, inclusive, do Lula com o Eike Batista e com lobistas visitando o Porto do Açu. Há também aquelas gestões do Fernando Pimentel, então ministro do Desenvolvimento, né, a favor do Eike Batista, inclusive trabalhando para que a Jurong, né, de Singapura, mudasse o seu porto do Espírito Santo para o Açu. Eu queria que você falasse um pouco sobre essas relações, sobre quando finalmente o Eike conseguiu se aproximar do governo federal. Eu acho que o Delcídio do Amaral é importante para isso, já no governo Dilma. E também, Malu, o BNDES. Eu acho que a Lava Jato ainda chegará, quando chegar ao BNDES, e chegará um dia, o Eike Batista terá ainda mais contribuições a dar, digamos assim. Eu acho que isso vai ficar muito mais claro daqui para diante quando o Eike voltar ao foco das investigações da Lava Jato, porque agora porque ele realmente passou a ser alvo de um esforço grande. A partir de um determinado momento, o governo Lula mobilizou todos os seus esforços para tentar salvar o Eike. Então, o Manteiga pressionou a Petrobras para que fizesse aquele contrato para que o Eike tivesse um consórcio com a Mendes Júnior para produzir plataformas. O Pimentel pressionou o BNDES para dar dinheiro para o Eike. A Caixa Econômica Federal, via Fundo de Marinha Mercante, deu mais de R$1 bilhão de financiamento para a OSX. O dinheiro veio, mas acontece que é como até disse um técnico do BNDES numa cena de uma reunião que eu descrevo, chegou um momento em que nenhum dinheiro seria capaz de salvar o Grupo X, porque os planos eram tão megalômanos que ele precisava de 40 bilhões de reais para poder colocar tudo em prática. Então, era grande demais, mas isso não significa que não houve esforço, né? Chegou-se ao ponto de o Eike receber o Pimentel dentro do Grupo X para prestar satisfações sobre o andamento das gestões dele no governo. Então, eram relações que nos bastidores se davam de uma maneira muito íntima até demais. E isso, como a gente sabe, não existe almoço grátis, se traduz em depósitos no exterior, pagamentos de propinas. Agora a gente vai conhecer melhor, assim, toda a sua extensão, né? Acho que vai haver, e vai ficar claro para nós o tamanho do esforço do último governo em favor do Eike de agora em diante. Bom, eu queria saber outra coisa, Balu, vendo aí o seu livro, né? E eu fico pensando como é que estaria pensando Dona Yuta, né? A mãe do Eike Batista, que foi tão rigorosa na educação dos filhos, tão conscienciosa, né? Felizmente hoje ela não ficou viva para ver isso, né? Como é que fica o próprio Eliezer Batista, um grande empresário, um grande empreendedor brasileiro, vendo o seu rebento, né? Com um destino assim tão triste, Como é que você vê, você que conseguiu essa convivência com a família? Até onde eu sei, Marcelo, é um grande desgosto para o Eliezer ver tudo isso acontecendo com o Eike, né? Ele não me deu entrevistas para o livro na época. Foi uma longa negociação que acabou não dando certo, mas eu conheço muita gente que desfruta ali da intimidade, né, do Eike, da família, e eu sei que é tudo muito difícil de encarar para um homem que foi já encarado como o grande visionário da logística brasileira, né, que foi visto como uma pessoa de pensamento avançado, inteligente, respeitado por todas as matizes políticas e tal. Porém, a gente não pode esquecer que o Eliezer viveu numa época em que o Estado imprimia dinheiro. Então, para fazer o Porto de Tubarão, que o Eliezer construiu junto com Santiago Dantas, João Goulart, o governo simplesmente mandou imprimir moeda. Aí é fácil, né? O Eike é fruto de uma época em que já não dava mais para fazer isso, né? Ele teve que se confrontar com o mercado financeiro. Então, eu também não sei dizer até que ponto essas coisas, eles se desculpam por essas coisas ali entre eles, sabe? Eu acho que existe uma admiração do pai pelo filho muito grande, então acho que é um momento muito crítico ali para o clã.
Malu, na operação de hoje tem outro personagem que eu acho que vale a pena a gente esmiuçar um pouco aqui para o ouvinte, que é o banqueiro, ex-presidente do Pactual, atualmente dono de uma corretora aí no Rio e de um banco no Panamá, o Tag Bank, que é o Eduardo Plas. Me disseram hoje, fontes com as quais eu conversei, que esse banqueiro vai ser a chave para se pegar muitos outros políticos e empresários brasileiros que fizeram esse tipo de operação via Panamá, e que um dos caminhos é o Panama Papers, que já apareceu. Queria que você me dissesse se você tem aí nas suas apurações, nas suas conversas, algum sinal de que por aí vai vir um veio novo de investigação da Lava Jato. Eu acho que pode sim, Vera. Não tenho nenhuma informação exclusiva no momento sobre isso. Estou correndo atrás como todo mundo, mas eu acho que tem sim um veio importante ali. Esse era um banco que o Plaza, apesar de ser sócio dessa corretora, que é a Opus, né, ele montou por conta própria, então era um empreendimento pessoal dele e que ele tocava com bastante zelo. Até não sei se você viu, entre os documentos do pedido de prisão do Ministério Público apresentados hoje, existe um bilhete bastante carinhoso do Eduardo Plas para o Sérgio Cabral, Feliz 2010, aqui está tudo que você quer, que você pediu, uma coisa assim. Então, assim, ele desfrutava mesmo da intimidade, não só do Ike, ele era uma pessoa de confiança do Ike Batista, como tinha aí relações com classe política, gente que tinha dinheiro para botar no Panamá, né? Era um banco muito pequenininho, muito obscuro, desconhecido, mas que já está no alvo das autoridades americanas, por exemplo, já foi investigado nos Estados Unidos pelas autoridades do Departamento de Justiça. Isso eu já posso te dizer, porque isso eu já fiquei sabendo, mas assim, o que eles já descobriram, ainda não consegui descobrir. Nosso tempo já está praticamente esgotando, mas ainda dá mais uma pergunta rapidamente aí do Rio, Andreasa, com você. Eu queria que a Malu falasse um pouco mais sobre o Ike Batista benfeitor, né? Aqui no Rio de Janeiro, despoluição da Baía da Lagoa Rodrigo de Freitas, e outras coisas mais. Dinheiro para o PP, os governantes aqui do Rio. Financiou o PP. Se eu não me engano, o Eduardo Paes viajou para Copenhague, para a cerimônia que o Brasil foi escolhido a sede da Olimpíada, no jato do Ike. Fala um pouco sobre esse Ike bonzinho aqui, Salvador do Rio, né? Era um Ike isso era um Ike filantropo, mas era também um Ike marqueteiro, né, Andreasa? Porque todo esse dinheiro retornava para o Ike em boa imagem, em boa vontade dos governantes. Então, você falou despoluição da Lagoa Rodrigo de Freitas, 10 milhões de reais, mais 30 que ele já tinha aplicado anteriormente no mesmo projeto. Então, 40. Olimpíada, 23 milhões de reais. O PP, ao longo de 4 anos, 80 milhões de reais. Ele deu dinheiro para projetos ambientais aqui no Rio, para poder se redimir de algumas autuações. Então, tudo isso compunha, né, uma imagem de empresário moderno, preocupado com o meio ambiente, que era interessante, né, para uma pessoa que tinha uma mineradora que quebra a terra, empresa de petróleo, todas as empresas que agridem mesmo o meio ambiente. Então, acho que era interessante para ele. Por outro lado, o Rio beneficiou durante um período de tempo desse dinheiro aí que ele aplicou, né? Malu, pra gente terminar de um comentário só. O empresário Ike Batista usa peruca. Eu, por princípio, desconfio de todo homem que usa peruca, porque ele, a princípio, tem uma coisa a esconder. E o homem que usa peruca é o único que acredita, que os outros acham que ele não é careca, porque na multidão é apontado qual? Aquele de peruca. O Ike, inclusive, ele chegou a comprar, não é verdade, a fábrica de perucas italiana, que fornecia para ele, que estava indo à falência, não é verdade? Isso, ele salvou o Cesare Ragazzi, que tinha uma propaganda muito interessante nos anos 80, que ele mergulhava no mar e depois ficava puxando a peruca, assim, com a mão, mostrando que a peruca era forte mesmo, que não saía da cabeça. Eles se conheceram, o Ike
ficou sensibilizado com a crise financeira do Ragazzi e botou lá um dinheiro nas perucas italianas. Força Veja na bem, peruca é o que ele vai precisar agora. Aproveitando a deixa de um ouvinte nosso, o artista plástico Érico Sanman, que mandou uma caricatura dele aqui com a peruca pra gente. Força na peruca, isso mesmo. Legal, Malu Gaspar. Muito obrigado pela entrevista. Foi muito bom o bate-papo aqui, acho que esclarecedor, né, nesse dia tão agitado. E agora você está liberado para as entrevistas aí, né? Já que deu essa bela entrevista aqui pra Muito gente. obrigada, Imagina que Malu. o dia tá muito agitado, né, Malu? E ouvintes, sempre um prazer. Ouvintes, leiam. É um livro, reportagem e tanto. Agora eu vou fazer a propaganda pro Andreasa não ser cabotino ali. É um grande livro, Obrigado, tô reportagem. mostrando É o uma livro aqui. delícia, é um thriller. É um policial, um policial sensacional. É um filme pronto, realmente. Agora um policial, Alô, né, produtores, estão perdendo tempo, ó. Tem um filme pronto aqui. Não, já está contratado para Aê. cinema, Vera. Ah, a gente esqueceu de dar esse furo, então. É, legal. Boa nas sorte. telas. Parabéns. Legal, Malu. Parabéns, Malu. Boa tarde para vocês. Muito Beijo, obrigado. tchau. A gente vai para um rápido Beijo, Malu, beijo. A gente vai para um rápido intervalo e daqui a pouco a gente volta com o segundo bloco aqui do 3 em 1. Até já. Ouça a Jovem Pan a toda hora e em qualquer lugar. Com o aplicativo da Pan, você pode assistir mais de 12 horas de programação ao vivo, jornalismo de primeira, política e tudo sobre o seu time do coração. Ouça a Jovem Pan News, a Jovem Pan FM e as afiliadas da Pan de todo o país. Tudo ao alcance de um toque. Baixe agora. É o do ícone vermelho, disponível para todos os smartphones. O ouvinte conectado participa da programação Jovem Pan pelo WhatsApp 11 931 17 0620. Esse é o WhatsApp da Pan. 11 931 17 0620. É o ouvinte cada vez mais conectado com a Jovem Pan. Aproveite a última semana da grande liquidação Telhanorte. Procure pela etiqueta vermelha e compre milhares de produtos com até 70% de desconto. É a oportunidade que você precisa para terminar a sua obra. E na compra de pisos das marcas participantes, somente neste final de semana você leva a argamassa grátis. É isso mesmo, a argamassa é grátis. A cada 15 metros quadrados de piso, você leva um saco grátis de argamassa. Aproveite também as condições do cartão Telhanorte. Pague em 10 vezes sem juros ou 24 vezes fixas. E mais, a Telhanorte cobre qualquer oferta da concorrência. Vem pra Telhanorte. Você feliz é nosso forte. O novo Peugeot 208 vem com o novo motor THP de incríveis 173 cavalos. Mas o que você vai gostar mesmo é o novo motor 1.2, o mais econômico do Brasil. Ou será a sensação indescritível de dirigir do Peugeot iCockpit? Chegou o novo Peugeot 208. Aproveite. Versões com motor 1.2 com entrada e taxa zero em 36 vezes. Dirigir pode ser extraordinário. Vá a uma concessionária e agende um Emotion Drive. Na cidade, somos todos pedestres. Peugeot. Os fatos que movimentam o Brasil, o mundo, a informação que você precisa. Jovem Pan, acima de tudo, a verdade. Estamos de volta com o 3 em 1 desta quinta-feira. Só antes da gente passar aqui para o segundo bloco, eu queria dar um recado importante. Você que nos acompanha por imagens pelo YouTube, claro, hoje você nos acompanha pelo canal da Jovem Pan e ali você tem acesso ao 3 em 1. Mas a partir do dia 1º de fevereiro, né, Vera? Nós vamos ter um canal exclusivo. Nós já temos, mas a partir de 1º de fevereiro você só vai estaremos nele. Então vai ser exclusivo mesmo. Tá legal que você já baixe lá e se inscreva no nosso canal para receber, ser avisado, né, no momento em que o programa tem o começa, sininho, né? que é o oposto do Cuco, que vai te avisar quando o programa for começar e não terminar. O sininho é legal, o Cuco é do mal. Isso aí. Então, e a partir de 1º de fevereiro, então... Patrick. Oi, Andreasa. Eu só queria falar uma coisinha antes da gente mudar de assunto, tá? Por favor. Pode ser? Claro. Posso falar? Pode falar. A gente vai voltar isso nos outros dias, porque o Ike está lá nos Estados Unidos e vai voltar, segundo seus advogados, para se entregar. Mas a primeira nota é o seguinte: está foragido. Não importa que ele vá eu vou me entregar. Não importa. Primeira coisa, é um foragido da justiça. E a segunda coisa muito importante é o seguinte: foragido por quê? Essa operação de hoje vazou, precisa ser apurado. E se vazou, quem vazou? Já circula aqui que muita gente sabia desde segunda-feira que isso aconteceria, motivo pelo qual na terça-feira ele meteu o pé. E dizem também que está em Nova York, na casa do advogado.
O próprio advogado o abriga em casa. É um caso em que o advogado ficou mais rico que o cliente. É isso. Tá certo. Aliás, esse assunto com certeza, viu, Andreas? A gente vai voltar aqui, provavelmente amanhã, vamos estar acompanhando tudo. Eu só não dei o canal aqui do 3 em 1, então a partir do dia 1º de fevereiro. É www.youtube.com/Jovem-Pan 3 em 1. Eu vou repetir, então. www.youtube.com/Jovem-Pan 3 em 1. Então, a partir do dia 1º de fevereiro. Andreas, então segura essa aqui, ó. Eu vou direto para você nesse segundo tema, tá bom? Ó, depois de anunciar a construção de um muro e de uma parede de containers no presídio de Alcaçuz, uma obra orçada aí, ao que tudo indica, próximo de R$800 mil, o governador do Rio Grande do Norte, Robson Faria, fala agora em desativar a penitenciária. O Andreas, do jeito que a coisa foi conduzida até agora, acho que ele vai ter que pedir autorização para as facções, não? Você não entende? Olha, eu vou dizer uma coisa pra vocês. Vocês acompanham aqui diariamente o meu desespero com esse assunto. Não há maior escândalo na República do que esse atualmente. Nós já estamos no 15º dia de rebelião naquele presídio. Já obviamente, o governo do estado desistiu de retomar aquele território. Aí resolveu botar o tal do muro, né? Botou tropa de choque lá dentro para fazer o muro provisório de container. Então tá lá um custo sobre aquilo e vai erguer o muro, de verdade, né? Vai erguer. Mas, sem dizer quando, ele fala, daqui a pouco, logo ali na frente, nós vamos desativar o presídio. Alguém consegue entender? Claro que sim, menos ele. Os recados que ele passa para a bandidagem com isso, tudo sendo feito para deixar claro para o bandido, para os criminosos, de que ele não tem condição de combatê-los nem dentro do território do Estado, que é o presídio. Eu não me lembro de uma história como essa. Se você fizesse um filme de humor, você não conseguiria um enredo mais bizarro do que esse. E aí, eu não conhecia a cara do governador do Rio Grande do Norte. Eu ouvi, e aí para mim ficou tudo claro. Ele é uma espécie de Eunício de Oliveira do B. Ele é pai daquele deputado que pega todas as famosas, que é casado com a filha do Silvio Santos, foi namorado da Sabrina Sato, da Adriane Galisteu, da Débora Seco e outras beldades. Então, parabéns ao filho dele. É mais competente que o pai, é isso? Depende pra quê, né, Vera? Depende pra quê? Pra prender garotas ou prender bandidos? Agora, de qualquer forma, é um absurdo, né? Se gastar isso para construir esse muro, R$800 mil, depois já desativar, se fala em construção de 3 novos presídios. Quer dizer, um absurdo. Só ter sido construído ali numa região de dunas, né? Que isso propicia também... Pois é, eu já sugeri aqui, Patrick, dar independência à República Anarquista de Alcaçuz. Iria virar uma espécie de parque temático, uma espécie de bandido world, bandidolândia, né, para atrair turistas, observar a distância, é claro, né, porque Natal já é uma cidade turística e passar o atestado definitivo da incompetência do Estado brasileiro e lidar com qualquer coisa séria. Quer completar alguma coisa aqui? Bom, esse governo realmente mostrou que é de uma incapacidade total. Eles não, por acaso, estão no início da fila ali para receber a intervenção federal e as tropas das Forças Armadas para ajudar no combate a essa questão da crise penitenciária lá, que está indomável. Esse governador realmente é muito incompetente. Ele foi eleito no rastro de uma sequência de governos horríveis no Rio Grande do Norte, que teve, por último, a Rosalba Ciarline, que foi também um desastre. Então, realmente, o Estado não está tendo sorte com políticos. Diga, Andreasa. Eu queria te perguntar se você tem informações sobre se o México vai pagar a construção desse muro aí. Os nossos ouvintes estão brincando. Aliás, esse é um assunto que vai encerrar o programa hoje. A Lego ficou de patrocinar o muro, fazer um muro de Lego. É bem capaz do México receber essa conta também lá, porque com certeza o Rio Grande do Norte não vai ter dinheiro para pagar. Gente, vamos sair da polícia para a economia? Vamos falar de reforma da Previdência, quer dizer, de Previdência e, claro, reforma da Previdência também, que é o assunto que deve conduzir aí, pelo menos esse primeiro semestre. O déficit previdenciário atingiu o patamar, o maior patamar, né, o pior, melhor dizendo, em 22 anos, desde o início da série histórica, e fechou 2016
com um déficit de 149 bilhões de reais. O número foi apresentado hoje pelo secretário da Previdência Social, Marcelo Caetano, e representa um aumento de 74,5% em relação ao apresentado em 2015. O rombo previdenciário representa 2,4% do produto interno bruto. Começando com o Madureira, você acha que isso deve acelerar de alguma forma a reforma da Previdenciária, que, ao que tudo indica, domina o Congresso nesse primeiro semestre? Não, eu acho que a reforma da Previdência, mais do que uma agenda do Congresso, é uma agenda da sociedade brasileira. Eu acho que há uns 3 anos atrás seria impensável você colocar essa questão para a sociedade, discutir isso com a sociedade e a sociedade ter o mínimo de compreensão desse drama, dessa tragédia, principalmente porque é uma conta que vai cair na cabeça dos nossos filhos e dos nossos netos, né? Então hoje você tem todas as condições objetivas para realmente fazer uma reforma radical da Previdência brasileira. Agora, é uma pena que no Brasil as coisas só se movam movidas por tragédias, por hecatombes, por crises dessa natureza. Um rombo de 150 bi é uma coisa inacreditável, né? É impressionante. Um crescimento de 74,5% de um ano para o outro. Quer dizer, é assustador, é assustador. E essa é a discussão, assim como você tem a crise dos presídios, tem a Lava Jato e tudo mais, a reforma da Previdência tem que realmente ser objeto de atenção da população brasileira, as pessoas procurarem se entender esse assunto, entender o tamanho do problema, o que isso significa e estar dispostas, inclusive, a fazer sacrifícios, porque no Brasil as pessoas elas são muito razoáveis desde que não mexa nos seus interesses pessoais. Isso é que é o problema. E aí, nos últimos 5 anos, a Previdência Urbana, o INSS, o regime geral, vinha tendo superávit, mas o desemprego galopante levou a que voltasse aí o rombo e num sinal claro de que o sistema não é sustentável, de que não adianta as pessoas, as centrais sindicais, as corporações se insurgirem contra uma reforma que é necessária e urgente, porque realmente, a continuar nesse ritmo, não são nem os nossos netos que não terão direito à aposentadoria. A gente pode ser que quando chegar ali na frente já não consiga. Então, eu acho que isso é um sinal para que a reforma seja tratada com prioridade quando o Congresso voltar. O governo está com uma campanha de publicidade para esclarecer os pontos da reforma, para tentar angariar um apoio popular, algo que é bastante indigesto, mas na base da explicação é uma coisa, a campanha é bem nessa linha, ou reforma ou quebra. Eles esperam quebrar essa resistência e aprovar essa medida que é bastante urgente, bastante necessária. Será que a população vai entender, Andreasa? Não vai entender, mas dane-se, entendeu? Porque, não, é verdade, governar, ter compromisso com o Estado, ser estadista, pressupõe também desagradar, né? As reformas que o Brasil precisa enfrentar, e por acaso estão no colo desse governo fraco, são impopulares. Reforma previdenciária, reforma trabalhista, reforma do ensino, todas necessárias. Esses números lamentáveis de hoje são a melhor propaganda da necessidade da reforma previdenciária. É o maior desastre financeiro do Brasil atualmente, ponto. É inviável, a conta não fecha, não fechará. Mas as centrais sindicais e não sei o quê, dane-se as centrais sindicais, elas só atrapalham, estão preocupadas com o seu caixa atual, com o exercício do poder atual, representando a sua claque, vão fazer barulho, vão bater o pé, não importa. As centrais sindicais apontam para cá, nós devemos apontar para lá. Para lá é o caminho correto. O Brasil tem uma conta a pagar, tem as futuras gerações. E aí também, voltando a falar aqui da reforma trabalhista. A reforma trabalhista precisa avançar para enfraquecer a influência dessas centrais sindicais, que são, de modo geral, instrumento para o exercício do poder de poucos. Agora, Vera, claro, acho que a unanimidade precisa de fato da reforma da Previdência, mas
talvez dessa forma como ela foi apresentada, você acha que passa ou vai vir muita discussão? Por exemplo, 65 anos para homens e mulheres, essa transição só a partir dos 50 anos de quem já está no regime. Você acha que isso ainda vai... O governo não admite mexer na idade mínima. Você acha que não cai? Isso é uma pedra de toque da reforma. Se mexer nisso, cai todo o resto, porque é o que... Ela está muito amarrada em cima dessa coisa da idade mínima da aposentadoria, que se baseia numa coisa que eu acho bastante correta e sensata. A longevidade aumentou e não dá mesmo para se aposentar como as pessoas se aposentavam antes, gente. Desculpa, é triste, mas é verdade. Agora, essa regra de transição, eu acho que pode sofrer ajustes. Eu acho que é aí talvez a partir onde dos 45... o governo pode ceder um pouquinho, pelo menos estender ali o período em que vai valer a transição. Eu acho que essa é a margem de negociação que existe. Embora o governo ainda diga que não vai negociar nada, a gente sabe que no Congresso, às vezes, tem de ceder alguma coisa. Eu acho que a idade mínima não muda, mas a regra de transição pode mudar. Madureira. Não, eu falando da questão mais geral, como a Vera está dizendo, o problema aumentou a longevidade, mas o Brasil é um país muito dísparo, com muitas diferenças regionais, né? Você não pode tratar o Brasil inteiro, né, com as mesmas referências estatísticas. Há que se levar isso em consideração. Mas a questão que mais me preocupa é que nós temos, assim, muito marcado na nossa sociedade algumas coisas como direito adquirido, né? Algumas pedras de toque, assim, o direito adquirido, isonomia, essas coisas que não cabem mais no mundo contemporâneo, não se suporta mais, não se consegue mais pagar essa conta, né? O sistema de welfare, de bem-estar social, ele tem que ser modificado para que o Estado possa dar o devido suporte ao conjunto da sociedade, ao conjunto das pessoas. Então, as pessoas vão precisar também ser um pouco, digamos assim, mais generosas, um pouco menos egoístas naquilo que se refere aos seus direitos pessoais. Essa questão não é só uma questão de governo, não é só questão de discussão no parlamento. É uma discussão que tem que vir debaixo da sociedade, essa consciência, né, essa preocupação. Alguma colocação aí, Andreasa, para a gente chamar nosso comercial para o último bloco? Não, é isso. Temos que facilitar a vida das pessoas. Então é isso, vamos agora para mais um intervalo e daqui a pouco voltamos com o último bloco do 3 em 1, falando de Donald Trump. Aí acho que... Nosso assunto preferido. O melhor amigo do Andreasa está babando. Andreasa está babando. Até já. Não vou... O novo Peugeot 208 vem com o novo motor THP de incríveis 173 cavalos. Mas o que você vai gostar mesmo é o novo motor 1.2, o mais econômico do Brasil. Ou será a sensação indescritível de dirigir do Peugeot iCockpit? Chegou o novo Peugeot 208. Aproveite. Versões com motor 1.2 com entrada e taxa zero em 36 vezes. Dirigir pode ser extraordinário. Vá a uma concessionária e agende um Emotion Drive. Na cidade, somos todos pedestres. Peugeot. Só aqui na Loja 100 você tem sempre o preço mais baixo e a melhor condição em toda a linha. A Loja 100 é imbatível. Roupeiro Arapongas com 9 gavetas, 3 portas flex, deslizantes e espelho. Na Loja 100, apenas R$ 890 à vista. Ou em 10 de R$ 89 por mês sem juros. É isso mesmo, é o seu Roupeiro Arapongas com 9 gavetas, 3 portas flex, deslizantes e espelho por apenas R$ 10 de R$ 89 por mês sem juros. Preço mais baixo sempre é só aqui na Loja 100. Agora, as informações da Central Jovem Pan de Trânsito. Anderson Costa, como é que está o trânsito aqui na capital paulista, Anderson? Ruim, Patrick. Nós temos agora já 35% das vias monitoradas pelo Waze e pela Jovem Pan já com problemas. A Avenida Jornalista Roberto Marinho, o pior caminho agora no sentido do aeroporto. A lentidão começa ali nas proximidades da Vereador José Diniz. O trânsito vai mal até a aproximação já da Washington Luiz. A Marginal do Tietê também com muitas dificuldades neste momento no sentido da rodovia Ayrton Senna. A lentidão começa nas proximidades do Cebolão e vai até o acesso à rodovia Presidente Dutra. A Avenida dos Bandeirantes, péssimo caminho no sentido Imigrantes, a partir da saída da Ponte Ari Torres até a chegada a Vereador José Diniz, o motorista enfrenta problemas. Em todos os lugares, em multiplataforma. Jovem Pan, a marca da credibilidade.
Então vamos lá, eu vou repetir o recado aqui, quem está nos acompanhando pelo YouTube, né? Até o dia 1º de fevereiro você acompanha aqui pelo nosso site, né? Você entra lá, digita no Google YouTube, no YouTube, né? O 3 em 1 da Jovem Pan, e você acompanha o nosso programa. A partir do dia 1º de fevereiro, você não vai conseguir mais fazer isso, você vai ter que se inscrever no nosso canal do YouTube, que é o www.youtube.com.br/Jovem Pan 3 em 1, não, sem um br.com/Jovem Pan 3 em 1. Hoje nós temos, por exemplo, mais de 3 mil pessoas nos acompanhando aqui pelo YouTube. A partir do dia 1º de fevereiro, você só vai conseguir nos assistir se você fizer a inscrição lá no nosso canal, que eu vou repetir mais uma vez. Durante toda essa semana eu vou lembrar aqui, www.youtube.com/Jovem Pan 3 em 1. A nossa audiência continua crescendo no YouTube e a partir do dia 1º de fevereiro, então, nós temos um canal exclusivo para você nos acompanhar. Vamos então, Vera, falar, Madureira, Andreasa, do Donald Trump. Hoje o presidente do México, o Enrique Peña Nieto, desistiu de ir aos Estados Unidos para encontrar Donald Trump, após o presidente americano ter assinado uma ordem executiva para construir um muro na fronteira. Ele quer que o México construa esse muro, Vera Magalhães. É possível ou não? Ele está insistindo nisso, está dizendo que se o México não concordar em pagar, ele vai rever acordos comerciais e aí vai instituir esse pagamento por via indireta. O presidente do México cancelou uma visita de Estado que seria na semana que vem, depois do Trump dizer no Twitter, num gesto totalmente... isso é fora do protocolo, fora do protocolo. Que se ele não quisesse pagar pelo muro, era melhor nem ir. Aí ele, pelo Twitter, também respondeu, então não vou. Fica parecendo picuinha, né, de internauta, né? Quando são dois presidentes de dois países vizinhos que têm sólidas relações comerciais e uma boa relação diplomática. Não tem caso de incidente diplomático, de guerra, não, entre desde o México a guerra, desde e os Estados Unidos, desde o século XIX. Então, estamos caminhando para uma coisa aí sem precedentes na história recente das relações entre México e Estados Unidos, por conta de quase um capricho, né? O muro foi prometido na campanha, parecia que era uma força de expressão retórica, porque já existe controles na barreira, tanto que quando a gente falava disso, muitos dos trumpistas brasileiros, uma categoria aí que cresce mais do que os lulistas na época do Lula, hoje em dia tem trumpista para todo lado, falava, vocês são burros, já existe esse muro, é claro que ele está falando em uma coisa em sentido figurado, não, era literal, ele vai construir um muro, haverá um gasto para a construção do muro, o muro vai ser feito de terríveis pré-moldados ali, vai ficar uma coisa horrorosa, e ele ainda quer que o México pague. Como ele vai fazer esse milagre, eu não sei, eu sei que isso está virando uma lambança diplomática e comercial entre dois países importantes da América. E aí, Andreasa? Eu gostaria de só voltar a falar sobre esse muro quando ele estivesse pronto. Até gostaria de propor isso aos meus colegas, mas eu já sei que não vai ser possível. Então a gente vai ficar aqui cada dia discutindo um novo tijolo colocado no muro. O muro é grande, né? Então ele vai erguer. É grande, é uma proposta de campanha do Trump, isso não é uma banalidade, ele prometeu, ele tem cumprido tudo que ele prometeu de falso, de incoerente, de mentiroso, não pode ser chamado, também não está nem aí para o protocolo, também não acho isso ruim, não estar nem aí para o protocolo. Tem uma questão na construção do muro que realmente vai pegar, que é por onde ele passa. Tem pedaços que são zonas de proteção ambiental, outros são de propriedade privada. Ele vai ter que negociar com os proprietários nos Estados Unidos. Isso é um custo elevado, é um desgaste, porque mexe. O Obama não teria nenhum problema em lidar com propriedade privada, ele desprezava, mas o Trump vai ter que lidar com a propriedade privada, com o terreno dos outros. Então tem uma negociação longa aí a ser feita, chata, mais difícil do que a negociação com o México. Cedo ou tarde, eles vão ter que sentar, os tuiteiros, né? É o tuiteiro Trump de um lado, o tuiteiro Peña Nieto do outro. Eles vão ter que sentar, porque os Estados Unidos têm o propósito de rever a NAFTA. E a NAFTA é o acordo ali da América do Norte, México e Canadá. Quando isso for ser discutido, eles vão ter que se encontrar e aí nós teremos realmente desdobramentos. Por enquanto, é apenas cumprimento de campanha e o que se promete cumpre-se.
É isso. Eu quero saber se o Donald Trump vai conduzir agora a política externa americana na base do Twitter, né? Com certeza, inclusive, ele deve ter o Twitter do ISIS, deve ter o Twitter de do pessoal do Hamas, enfim, ele, como é um cara bem relacionado, ele deve ter o endereço de Twitter de todo mundo. Agora, essa questão... Madureira, o Trump e a Sônia Abrão me seguem no Twitter. Cuidado, hein? Cuidado, hein? Cuidado agora, presta atenção. Você não pode mais entrar nos Estados Unidos. Nem tirar a meleca do nariz, porque senão vai sair na televisão. Mas olha, eu fico preocupado no seguinte, você falou que não está nem aí para ele não respeitar o protocolo. Ora, se tem uma coisa civilizada na nossa civilização judaico-cristã ocidental, é a diplomacia. É uma coisa que os homens, a humanidade, os homens e as mulheres, para ser politicamente correto, né, vem construindo ao longo de séculos, né, que é a convivência civilizada entre as nações para resolver suas diferenças, suas arestas. A diplomacia é baseada assim, em protocolos, tem toda uma liturgia, tem todo um linguajar, tem todo um respeito, porque quando você estabelece relações entre nações, entre países, existe evidentemente um desequilíbrio natural, né? Então, se você acha que isso é bobagem, que o presidente Donald Trump pode usar o Twitter para fazer política externa, isso me preocupa, Andreasa, porque daqui a pouco o mundo vai virar uma grande bagunça, né, por esse jeito. Madureira, você sabe que eu tenho respeito pela tua opinião, mas eu acho que é uma questão irrelevante, o Twitter é irrelevante, não vejo nenhum problema. Eu acho até legal um presidente dos Estados Unidos usar o Twitter como forma de expressão para qualquer assunto. Eu não vejo nenhum problema nisso. Eu acho que se houver problemas no comportamento do Trump, serão de outra natureza. O uso do Twitter eu acho um barato. Eu acho que fala diretamente com o eleitor, com o público, com o cidadão, é transparente. Pois é É midiático. um ser humano, é só midiático. E você está... Você está complicando relações entre países. Eu só quero lembrar que a gente, quando fala em mecanismos de democracia direta, aqui nos nossos líderes populistas de esquerda, a gente geralmente critica. Então, vamos lembrar que a mediação das instituições, da diplomacia, etc., vale para a direita. Não tem nada a ver com democracia direta isso, Você ir lá e desafiar um líder de outro país por meio do Twitter, não venha, mas tinha uma visita protocolarmente marcada. Ele dizer para o cara não ir pelo Twitter, isso daí não é uma coisa de Ele não fez um plebiscito no... Ele não convocou um plebiscito no Twitter para que os seus seguidores votassem assim contra. Então não é democracia. Não tem nada de democracia direta nisso. Mas ele está ferindo as vias e os canais institucionais, os canais diplomáticos, pelos quais essa relação tem que ser mediada, gente. Não dá. Ele não é mais apresentador de TV. O nome disso é bravata. Eu tô achando maneirão. O nome disso é bravata. Você é um surfista das relações exteriores. Não entende nada de relação exterior. Você entende de surf. Eu acho que isso aí não vai dar coisa boa, não. Olha o Cuco chegando aí. Sou eu que não entendo, Madureira? Eu também não entendo. Essa foi boa. Eu entendo. Você entende Eu não de tudo. entendo. De Trump eu não entendo, gente. Nem tenho essa pretensão. Isso é com o Andreasa. A gente tem 4 anos para entender o Trump. Amanhã a gente retoma o assunto, pode ser? Claro. Quem sabe não coloca ali o primeiro tijolo. Gente, a música é autoexplicativa. Por muito tempo, o Ike Batista foi considerado um Midas. Tudo que ele tocava virava ouro. Depois de um tempo, a gente viu que o ouro virou outra coisa. Vai, Rita Lee. Andreasa, um abraço pra você, que eu sei que o Obama tá na tua casa descansando aí de hóspede. Você vai levar hoje ele na Lapa pra dançar. Boa noite. Tchau, galera. Leia o livro da Malu, que é um livrão. Abraço, Andreasa. Abraço, Vera, Malu também deve estar nos escutando. Patrick. Volta pro Rio, Madureira. Amanhã, aliás, daqui a pouquinho. Vê se aparece aqui. O vinho branco, a cachaça, o chope escuro, o herói, o dedo duro, o grafite.